Olá, povo de Deus! A paz do Senhor Jesus! Hoje nós vamos ler mais um capítulo do livro de Neemias. Mas antes, não esquece de deixar seu like, tá bom? Ajuda muito o canal. Obrigada, Deus abençoe. Neemias capítulo 12. Ora, estes são os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, e assim ele vai falando vários nomes. E eu vou pular para o versículo 26. Estes foram nos dias de Joaquim, o filho de Jesua, o filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escribas. E na dedicação da muralha de Jerusalém, eles buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los a Jerusalém, para celebrar a dedicação com alegria, com ações de graça e com cânticos, com símbolos, saltérios e com harpas. E os filhos dos cantores se reuniram tanto da planície ao redor de Jerusalém, quanto das aldeias de netofatitas, também da casa de Gilgal, e dos campos de Gibeá e Asmavete, porquanto os cantores tinham edificado para si aldeias ao redor de Jerusalém. E os sacerdotes e os levitas se purificaram, e purificaram o povo, e os portões e a muralha. Então eu trouxe os príncipes de Judá do alto da muralha, e construí 2 grandes companhias para dar graças, das quais uma seguiu pelo lado direito da muralha em direção ao portão do esterco. E depois deles vieram Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá e Benjamim, e Semaías e Jeremias, e alguns dos filhos dos sacerdotes com trombetas, a saber Zacarias, o filho de Jonatas, o filho de Semaías, o filho de Matanias, o filho de Micaías, o filho de Zacur, o filho de Asaf, e os seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, o homem de Deus, e Esdras, o escriba, adiante deles. E na porta da fonte, a qual estava defronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida da muralha, desde cima da casa de Davi, até o portão das águas da parte leste. E a outra companhia que dava graça seguia em direção a eles, e eu depois deles. E a metade do povo sobre a muralha, desde além da torre das fornalhas até a muralha larga, e do alto do portão de Efraim, e do alto do portão velho, e do alto do portão do peixe, e da torre de Ananel, e da torre de Meá, até o portão das ovelhas, e eles pararam no portão da prisão. Assim se puseram em pé as 2 companhias que davam graças na casa de Deus, como também eu, e a metade dos governantes comigo, e os sacerdotes, Eliaquim, Mazeías, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias com as trombetas, e Mazeías, e Semaías, e Eleazar, e Uzi, e Joanã, e Malquias, e Elão, e Ezer, e os cantores cantaram em voz alta, com Gerraías e o seu supervisor. Além disso, naquele dia eles ofereceram grandes sacrifícios, e se regozijaram, porque Deus havia feito com que eles se regozijassem com grande alegria. Também as esposas e filhos se regozijaram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu de longe. E, naquele tempo, alguns foram indicados sobre as câmaras para os tesouros, para as ofertas, para os primeiros frutos e para os dízimos, para nela ajuntar, dos campos das cidades, as porções da lei, para os sacerdotes e levitas, porque Judá se regozijava pelos sacerdotes e pelos levitas que serviam. E tanto os cantores como os porteiros mantinham a guarda do seu Deus, e a guarda da purificação, de acordo com o mandamento de Davi e de seu filho Salomão.
porque nos dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade havia chefes dos cantores, e cânticos de louvor e ações de graças a Deus. E todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, davam aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e eles santificavam coisas santas aos levitas, e os levitas as santificavam para os filhos de Arão. E esse foi o capítulo de hoje. Não esquece de deixar seu like, comentar e compartilhar. A gente se vê no próximo capítulo. Deus te abençoe.